Gente, caiu aqui, né? Como vocês viram, a live caiu porque fechou uma hora. Eu vou voltar aqui, retornar para Marcele poder finalizar com a gente o que ela estava falando. Oi, Lu. Vou voltar aqui com a Marcele, vou esperar ela entrar. Voltou a Marcele aqui, ó. Vou fazer aqui o convite para Marcele. Quando a gente tem muita troca, assim, né? Ainda mais com uma pessoa que mora na Espanha e que tem essa experiência como psicóloga. A gente encerrou aqui porque o Instagram só tem uma hora de live e o assunto tá muito bom aqui, né? Então, continua Claro, reforçando a questão da saúde mental pra gente, Marcele, por favor. sim. Então, como nós aqui passamos, já temos uma experiência com um mês de antecedência, né? Eu deixo algumas dicas para vocês, tá? Ótimo. Cuidado com a expectativa muito alta da quarentena, porque todas as pessoas que eu estou atendendo na clínica entraram que eu vou aproveitar a quarentena, e eu mesma passei por isso, hein? Tá? Vou terminar a tese durante a quarentena e não é verdade. Né? Você consegue sim fazer muitas coisas, mas também tem que ter a consideração, levar em consideração que o seu estado anímico não está 100%, né? Que você pode aguentar uma semana ou dois, mas a partir da segunda semana você começa a decair, né? Nível de motivação, atenção, maior tensão dentro há muito tempo em casa, menos luz solar, né? Tudo isso vai gerando essa desmotivação. Então, isso por um lado, né? Cuidado com as expectativas e muitas tarefas. E a outra questão que eu também ajudei a meus pacientes foi um checklist de prioridades. Checklist de prioridades é 3 prioridades para fazer ao largo de uma semana. Não quero fazer 10 prioridades, não, ou 10 coisas. Eu vou arrumar o armário, vou cortar o pelo do cachorro, vou escrever tal, vou aprender isso, porque isso gera um estresse enorme. E se você vai passar muito tempo em casa, não vale a pena. E a terceira questão é os horários. Horários e rotina. Rotina e rotina. Se você antes acordava às 8 da manhã, continua acordando às 8 da manhã, não começa a acordar meio-dia. Se você antes dormia às 11 ou à meia-noite ou às 10 da noite, continua dormindo mais ou menos essa hora, porque a maior parte dos meus pacientes começaram a trocar o dia pela noite. Começaram a dormir até às 11, 10, até ao meio-dia, 1 da tarde, e passavam a madrugada inteira acordados, né? Então você acaba trocando o dia pela noite. E isso gera uma vulnerabilidade no sistema nervoso, e claro que você tem mais probabilidade de estar deprimido. Né? Então, se você comia uma determinada hora, continua comendo essa determinada hora. Se você jantava, cenava, desayunava, despertava, continua fazendo tudo na mesma hora, né? É, cuidado com as obsessões. Isso As obsessões seriam as neuras, posso falar demasiada assim? limpeza, ou seja, se você limpa a casa, se você estava acostumado, se você estava acostumado ou acostumada a limpar a casa dia sim, dia não, continua limpando dia sim, dia não. Não Não precisa precisa limpar exagerar nessa três, limpeza, isso. 3 vezes todos os dias. Né? Porque isso também estamos vendo um aumento maior, um crescimento Da limpeza? desses transtornos mais obsessivos compulsivos, o que é É, normal. eu posso dividir um meu aqui com vocês, Ah, rapidamente? Eu sempre tive, quem me conhece melhor sabe, eu sempre tive uma mania de comprar álcool gel, tá? Aquele pequenininho, botava na bolsa. E limpar muito as mãos. Então, assim, exatamente. Esse aí tava na minha bolsa. Quando tava para acabar, eu já comprava outro. E uhum, era constante. Eu, no ônibus, eu passava, eu, sabe, boa. na barca, Uhum. chegava, onde eu chegasse, lavava a minha mão. A Erika falou, minha sogra tá assim. Mas eu era já assim antes. Quando aconteceu isso, faltou álcool gel nas farmácias. Eu Sim, me desesperei, porque é uma coisa que para mim já era uma coisa embutida, assim, para mim, né? Eu tenho claro. noção disso, consciência, mas na prática é muito difícil, né? E foi uma loucura ficar sem álcool gel para mim, foi um desespero. Eu consegui comprar. E hoje em dia eu tenho assim, eu tenho que me controlar quando eu vou e vejo um álcool gel, é tipo assim, eu vejo um álcool gel, sabe? Meu olho chega a brilhar. E então, assim, aqui em casa tem muito álcool gel, não é à toa. Eu uso só quando eu saio, tá? Né? Assim, aprendi que tem que usar só quando sai em casa, tem que lavar a mão. Mas isso pra mim é muito difícil. Então, assim, isso é tipo um transtorninho aí que eu tenho, que todo mundo tem o seu É, aí, né? Que é normal.
Quem é não tem? normal. Quem não tem, né, Quem seu não transtorno? tem? Quem não Mas tem? eu, Né? mas eu acho que Um pouquinho de nesse momento... neurose também dá um pouquinho de neurose dá brilho para a vida, né? Ah, É então tá tudo muito bom. Então não tô certinho tão mal também assim. cansa, né? Não, não É, passa nada. Em situações de crise, em situações de tensões, essas oscilações de humor, de ânimo, são naturais e tentar ficar muito perfeito, né? Aí adoecemos. é. Também temos que deixar que o corpo se expresse, né? Que a alma se expresse. Não passa nada que a gente possa estar um pouquinho mais triste, um pouco mais obsessiva, com pensamentos um pouco mais compulsivos, porque isso passa. Depois, quando a crise passa, quando a pressão passa, isso volta ao normal, isso se estabiliza, né? A questão é se isso vira crônico. E não só se cronifica, porque muitos transtornos, as pessoas conseguem viver com o transtorno toda a vida, mas não são inabilitantes. Tá? Não são inabilitantes. Por exemplo, Honoré de Balzac escreveu toda a sua obra literária e ele vivia numa depressão bipolar. E não eram inabilitantes. Toda a obra que ele escreveu em estado maníaco. Quando entrava em depressão, o homem se fechava em casa e ninguém via ele sair na Produzia rua, né? mais, né? Na E quando depressão estava dele, no talvez. estado... Não, no estado maníaco. Quando entrava no estado maníaco, se Ah, colocava a maníaco. escrever como escrever, e era produtivo, né? Por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas que conseguem ir vivendo, né? Dependendo da época também, conseguem dar vazão a esses transtornos. A questão é quando o transtorno gera um enrijecimento da pessoa de tal maneira que a pessoa não consegue mais viver em sociedade, nem viver consigo mesma, que pode colocar sua vida em risco, não consegue ser Aí é produtiva, perigoso. não consegue evolucionar na própria vida, né? Então, se torna totalmente disfuncional isso. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque um pouquinho de obsessão quando você tem medo é natural, né? É natural que Faz isso parte, existe, né, da né? vida. A ansiedade é natural, o medo é natural, nada isso é nada disso são emoções antinaturais, né? É. Sim, que se ele domina nossa vida de tal forma a ponto de não nos deixarmos viver, não nos deixarmos dormir, não nos deixarmos relacionar com com as outras pessoas, aí sim tem Aham. que ser tratado, porque senão nós vamos nos enrijecermos e vamos morrer em vida, né? Com Entende? certeza. O exagero que é perigoso. É isso, Marcelo? Eu não digo Assim, exagero, porque a quando fica pessoa muito. quando está, Quando a atrapalha a pessoa vida quando social, igual você está, atrapalha a claro, saúde. mas ninguém faz isso por exagero, né? Faz isso porque está doente, está sofrendo, né? Não faz por Sim, exagero, faz por sim, sofrimento, claro. né? Uhum. Então, ajudar. Para tudo se tem ajuda, para todos os transtornos mentais hoje existe ajuda. Né? Não vou dizer que existem curas, porque não existe cura para muitos deles, mas para a maior parte, sim, que existem Tem um muitos controle, né? tratamentos. Sim, tratamentos muito eficazes. E por que eu estou sendo tão, como dizem aqui em Espanha, né, tão cansina, tão redundante, dizendo isso uma e outra vez, né? Porque é importante nós sabermos que se agora nos deprimirmos um pouco, ou ficarmos um pouco ansiosas, que depois isso vai se resolver. Se agora não podemos ir a um psicólogo, porque agora estamos sem trabalho, porque agora não podemos ir a um psiquiatra, porque não podemos ir a um hospital, ou porque temos medo, porque não sabemos o que fazer, calma, calma, que quando isso passar, né, pelo menos a realidade aqui de Espanha, hein? Não sei do Brasil, mas eu acredito que o brasileiro são pessoas extremadamente altruístas. Depois eu quero falar do altruísmo, quero te dar outra informação super legal que pouca gente sabe. Porque eu vejo muitos amigos brasileiros, psicólogos, se colocando à disposição da população para atendimento gratuito online, entende? Então, se isso já está acontecendo agora, imagina o que não vai acontecer depois. A quantidade de gente que vai estar à disposição, a quantidade de profissionais de ONG, de médicos, de enfermeiros, de psicólogos, profissionais da saúde, que vão estar aí para ajudar nas consequências, porque essas consequências, Flávia, vão aparecer nos próximos 3 anos. Entende? Isso não Aham. vai começar a surgir agora. Isso não, sabe, o que os psicólogos, que o nosso trabalho vai realmente começar é mais ou menos uns 6 meses depois que tudo isso acabe. Porque a Sim, faz todo sintomatologia sentido. agora a sintomatologia é grave, né?
E agora necessitam cuidados, necessita atenção, necessitam ajuda, todos. Né? Todos que precisam têm que ter ajuda. Mas os crônicos, que são essas pessoas que eu te falei, que aí sim tem que ser tratados, quando se cronifica, mais ou menos uns 6 meses a 1 ano depois que aparecem os sintomas. Aí é que você pode dizer que uma pessoa está crônica num diagnóstico, né? Aham, aham. E espero, outra dica que eu deixo aqui é que quem saia dessa situação com um nível de estresse, de agotamento mental e emocional, com um nível de ansiedade, de angústia muito elevada, que busquem ajuda, busquem psicólogos o quanto antes. Por quê? Porque quanto mais tempo você passa numa situação de estresse pós-traumático, numa situação de angústia, vale? Pior vai ser depois. Pior vai ser, porque uma coisa é você tratar um paciente com uma ansiedade leve no início de uma crise ansiógena, vale? Uma coisa é você tratar o paciente com essas condições, outra coisa é você tratar o paciente que já está há 2 anos É mais vivendo um difícil, processo de né? ansiedade e que já chega para a gente com um quadro de ansiedade generalizada, que É, toda a vida do paciente já está ferrada porque não tratou, porque a ansiedade vai não crescendo, tá? sim, O sim. estresse, Quanto mais para que rápido, você melhor procurar ajuda profissional, com certeza. entenda, o estresse pós-traumático é é o único transtorno psicológico que não melhora com o tempo. A ansiedade, por exemplo, se você muda o paciente do contexto, a ansiedade pode diminuir ou aumentar. A depressão, se você muda o paciente do contexto, também pode diminuir ou aumentar. Mas o estresse pós-traumático não. Se É você pode mesmo? mudar a pessoa de planeta, que vai continuar com a mesma sintomatologia. Entende? E Coisa. muita gente vai sair daqui, vai sair dessa situação que nós estamos vivendo com quadros de estresse pós-traumático, né? Então Muitos casos. não se coloquem na mão de qualquer profissional. Cuidado, busquem um psicólogo ou uma psicóloga, não se coloquem na mão de qualquer profissional. Um psicoterapeuta não é psicólogo, um coach Pesquise, não né? é, um coach não é psicólogo, isso é muito importante, porque Verdade. não percam tempo. É possível tratar um paciente em uma certa rapidez, tá? Se o paciente chega para a gente e começamos o tratamento e fazemos o que tem que fazer. Mas se esse paciente já passou na mão de 10 outros profissionais, entre eles xamãs, curandeiros e outras coisas, que não são profissionais da saúde, esse paciente chega muitas vezes destroçado, economicamente, destroçado emocionalmente, né? É, isso é Então importante. isso tem que cuidar, É tá? Agora, importante. para Quem quiser seguir e finalizar, acompanhar a Marcela, acompanha a página dela, porque lá também tem muitas informações nesse sentido, né? claro. Agora, uma coisa super bonita para finalizar, é, que nós estamos falando tanto da psicologia, né? Tanto dos médicos, profissional da saúde. Quando começou o confinamento, que todo mundo começou a falar da falta de máscaras, né? De viseiras, de máscaras, como se Para fala? profissionais de saúde, são viseiras, né? São É, viseiras essas assim, grandes, né? sei. É, não tinha, porque tinham que trazer de China, os aeroportos estavam fechados, uma loucura, sabe? Então, o que que aconteceu? Os informáticos e os engenheiros, as universidades de engenharia, universidades de belas artes, universidades de arquitetura de várias partes do país, pegaram as impressoras 3D, chamam impressora 3D no Brasil, Sim, 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 impressora em 3D. e começaram a fazer as máscaras 3D. Bacana. Os informáticos começaram a fazer as máscaras em casa para Muito bom. doar para os hospitais, para doar para as ambulâncias. E por que eu te conto isso? Porque isso não é divulgado, né? E eu vivi em primeira pessoa, porque meu marido é engenheiro e ele trabalha na Universidade de Arquitetura. E ele começou a fazer parte desse grupo de makers internacional. E de repente ele me disse: eu vou começar a fazer máscara para doar para os hospitais. Então eu tive aqui em casa várias impressoras 3D no meu Bacana. quarto.
durante várias Que legal. semanas, é, imprimindo máscaras sem parar, Para ajudar imprimindo esses profissionais que viseiras, estavam sem EPI, né? Muito viseiras, bom. e aqui em casa, cada dia paravam ambulâncias para levar caixas de 10, 20 caixas de 10, 20 viseiras, porque as ambulâncias, as pessoas das ambulâncias chegavam nos hospitais e repartiam entre os companheiros, né? Muito Agora bom. não, agora os hospitais já estão usando material homologado, como eles chamam aqui, né? Certo, certo. Mas as primeiras semanas, como não tinha material, todo o país se organizou e foi máscaras dessa de pano. Você tinha que ver, Flávia, a coisa mais linda, as Bacana. abuelitas, as avós, avózinhas de 90 anos, 80 anos, Sei. costurando máscaras e davam as máscaras, sabe? Desfaziam roupas fazendo máscaras. Então, isso foi uma coisa lindíssima. Viver isso É lindo. foi uma situação que é inesquecível, inesquecível, sabe? A quantidade de compaixão que pode ter o ser humano, a quantidade de carinho, de amor que pode Verdade. ter, é uma coisa super bonita. É muito bonito. Aqui em Niterói foram distribuídas, agora acho que 500 mil, mas a ideia é distribuir 1 milhão de máscaras. Máscaras também feitas por artesãs, empresas aqui da cidade. Eles estão distribuindo para a população em diversos pontos, aleatoriamente, né? E estimulando a economia local nesse momento difícil para muitas empresas e muitas artesãs da Claro, cidade. Então, também é uma outra atitude bem interessante que está sendo feita aqui em Niterói, que também está com medidas aí restritivas, não pode entrar na cidade se não for da cidade. Então, Niterói está seguindo esse isolamento aí para que prevenir a bom, população e é muito que bom, bom, porque começou aqui no estado, começou em Niterói e a gente já está conseguindo controlar a situação. Então, que vendo aí bom, as políticas públicas que a Espanha está fazendo, claro que a Espanha passou por um momento muito mais difícil, mas a gente, há tempo, está conseguindo equilibrar melhor a situação aqui. Claro que leva tempo, né? E é bem complicado ir para todo mundo. Vou ler aqui as últimas mensagens. Marcele, quero seu álcool em gel, amiga. Meu álcool em gel tá cheio aqui. Pode vir, que tem... Quer dizer, não pode vir, né? Deixa na portaria. A gente não pode se encontrar, né? Não tem jeito. A Aninha falou, acho que muita gente ficou obsessiva por limpeza nessa pandemia. Saímos esterilizando tudo e lavando a mão toda hora. Eu já era assim, fiquei mais, né? Como eu falei que dividi com vocês minha experiência. A Aninha falou, e o que você acha que é a melhor atitude nesse momento? Eu não sei qual era o assunto, mas que a Aninha perguntou aqui, tem mais um tempinho. Como se preservar melhor psicologicamente nessa pandemia, no isolamento? Se preservar, talvez, tentando buscar um equilíbrio, como você falou, e tentando não se cobrar muito, talvez, não é, Marcele? as palavras maiores como equilíbrio eu não uso, porque eu não sei o Não. que O que é. que Não que tenho a você mínima ideia o que que é acredita? equilíbrio. Não, não acredito em nada. Eu acredito no que é real, né? Eu acredito no bem-estar. O bem-estar, sim, se pode quantificar, né? O bem-estar, sim, você pode testear e você pode dizer que uma pessoa está numa situação de bem-estar ou não. O equilíbrio eu não sei o que que é, porque o equilíbrio que é para você pode não ser para mim, né? Entendi. Então, usar essas palavras maiores é muito perigoso. Mas, e por que eu digo isso? Porque é muito importante que as pessoas tenham consciência de não se exigirem demasiado agora, né? Não queiram, no meio de uma pandemia, querer estar equilibrado. Pelo amor de Deus, ninguém aqui é Madre Verdade. Teresa de Calcutá, né? Você acha que Socorro, nós né, temos que... gente? E outra também, fazer exercício é uma loucura. Tem que sair da pandemia, não pode sair acima do peso, gente. Calma, né? Socorro, né? Como é que a gente faz com isso? Come, qual é o problema? Depois engorda, depois adelgaça e depois a vida vai continuar. Ninguém vai morrer porque vai passar 40 dias em casa. Calma, Não né? pode ir pra rua se ficar exposto Não, aí ao vírus, né? Isso que não pode, né, não, Marcelo? come, engorda, come pizza, come chocolate, depois emagrece, não passa Depois dá um nada, jeito. não. Depois dá um É isso jeito. aí. O importante é ter algumas coisas claras, né, com relação ao bem-estar, né? O bem-estar e isso, para nós tirarmos essas palavras maiores, de equilíbrio, de harmonia, né? Eu Certo. quero ter harmonia, me explica como é que faz isso, porque eu não tenho a puta ideia, sinceramente, não sei. Não sei o que é ter harmonia. Porque, por exemplo, para mim, que tenho uma personalidade ansiogênica, né? Ansiogênica eu preciso ter uma ativação muito maior para poder me sentir bem, né? Se você pega uma criatura como eu, que preciso ter uma velocidade de 40 quilômetros por hora, e me coloca do lado de um yogi, que passa o dia meditando,
Ele vai querer me matar, eu vou querer matar ele. Entende? Porque o que ele entende Exatamente. por harmonia não é o que eu entendo por harmonia, né? Verdade, Então, verdade. Muito por isso relativo. nós temos que tomar cuidado. Por isso que nós temos que tomar cuidado o que, que é estar bem nesse momento, né? Estar Verdade. bem você continua dormindo bem? Você está tendo pesadelos? Né? Você está tendo compulsão alimentícia? O que significa isso? Você acorda de madrugada e ataca a geladeira e come sem parar? Né? Você passa o dia inteiro comendo, mesmo quando você não tem fome. Tá? Então, isso é pode ser enquadrado numa coisa que chamamos compulsão alimentar. Tá? Então, já falamos do sono, já falamos da compulsão alimentar. Outra coisa é, você tem pensamentos obsessivos, pensamentos como todo dia, toda hora, cada minuto na tua cabeça, esses pensamentos não vão por mais de 3 dias, por mais de uma semana, entende? Fica Então, o alertinho aí ligado, né? vai ficando. Você está começando a ter dor no corpo, como dores aqui, dor no abdômen, diarreia. Teu corpo está começando a sentir muita dor de cabeça. Teu corpo está sinalizando que você não está dormindo bem, que você está comendo mal, que você está muito tenso emocionalmente. Teu corpo está começando a te avisar isso. Então você vê que é um sistema, que é uma ecologia. Né? O bem-estar é uma ecologia. Então, uma coisa vai ligada à outra. E quando uma coisa se transtoca todas as demais. Né? Então, quando uma pessoa está em estado de mal-estar, que é quando chega na clínica, por exemplo, quando vai buscar ajuda, a pessoa já está num tal estado de mal-estar que todas essas dimensões sexual, social, física, do sono, onírica, todas essas dimensões já estão desequilibradas. Então, a pessoa está num estado de mal-estar. Tá? Se uma situação está mais ou menos desequilibrada, é porque você está comendo um pouquinho mais, mas não chega a ser uma compulsão alimentar, mas seus pensamentos estão bem, você mais ou menos dorme bem, consegue ter sua conversação com seus amigos, não está se isolando do mundo, não está tendo pensamentos suicidas, está tendo uma vida sexual ativa se você tem um parceiro ou parceira em casa. Então, se tudo o resto está bem, você está comendo um pouquinho mais, isso não é falta de equilíbrio. Entendi. É Simplesmente importante. é uma Essa situação orientação é ansiógena, importante. porque É você está importante essa vivendo uma orientação. ansiedade. Agora, Uhum. se você soma a tudo que nós já estamos vivendo, essa autoditadura de que você tem que estar bem e que você tem que estar de puta madre, equilibrado e zen, foda-se, vai a merda, né? Desculpa, mas ninguém aguenta. Não dá, gente, né? Vamos lá, Não né? tem Não dá. psicólogo, sabe? Não tem psicólogo, porque eu conheço muita amiga que está fazendo live sobre como gestionar a ansiedade, mas está com a cara cheia de diazepam, entende? Aí é fácil, né? Aí é Na fácil tomar prática é bem Rivotril. diferente. Então Verdade, é calma, importante. As orientações aí calma. da Marcele como psicóloga, é muito importante a gente ficar atento, né? Aqui a Aninha falou que é interessante, muito rica essa live. Com certeza, é sempre bom essa troca, né, Aninha? Essa troca com a Marcele. Então, é muito bom, porque além da experiência dela de morar em outra cidade, né? Que é lá na Espanha, lá em Valência, outro país, também tem, ela traz toda essa experiência do trabalho dela, né? Informações sobre a psicologia. Você é maravilhosa, Marcele, disse a Érica aí, minha amiga também. Campanha anti-coach urgente. Viva a psicologia e a ciência, disse Histórias Unidas. Excelente entrevista. Obrigada, gente, pela participação de todos. Obrigada, Marcele, por todas essas informações. Máscaras plásticas aqui em São Paulo fizeram também. Um grupo de alunos com pais de uma escola particular. A UF também, a Eu tô vendo. Universidade aqui de Fluminense, aqui de Niterói, também teve uma iniciativa bem bacana de produzir máscaras também, essas viseiras, né? Também para Sim. os profissionais de saúde, né? Eu acho que isso é importante falar também. Quero agradecer a participação de todos. Cindy, obrigada pela partilha, minha mestre. A Cindy falou aqui para a Marcele. A Cindy está em Espanha. A Cindy Ah, é que aluna minha de bacana. quase uns 15 anos atrás, em Portugal. E ela está Aham. em Espanha. É com ela que eu quero te dar o contato dela para você fazer uma live com ela. Ah, eu Ela quero, fala até porque, português. que bacana. Ela Mais fala para frente eu português. quero, inclusive, falar sobre. A gente pode até Ó, abrir uma João outra aqui. também. João, Ah, o João também. Oi, João João. Você Nares também está em Foz do Iguaçu. Também é bacana, psicólogo, bacana. hein? Também é psicólogo. Outro profissional aí da psicologia. Estou Aqui também tem do mundo dedicada. inteiro. Ah, muito bom aqui.
Eu quero voltar, inclusive, aqui, em algum momento, para a gente falar, inclusive, sobre essas questões emocionais, né? A gente ainda vai viver muita coisa aí mais para frente, de experiências, e isso tudo que a gente está vivendo é importante, essa troca, né? E essas suas informações são muito importantes para a gente, quando procurar um psicólogo, um profissional. Como você falou, muitos profissionais vão estar abertos a consultas online, já estão, inclusive, né? Porque é importante nesse momento, a gente não pode sair, e a consulta, eu acho que, assim, claro que pessoalmente, tudo pessoalmente talvez seja melhor, mas é bom também a gente poder usar essa forma de comunicação daqui para frente. Eu acho que Claro, também é uma forma de abrir para outras oportunidades, tanto de ensino, de aprendizado, a gente começar a usar essas ferramentas. Nós que temos oportunidade, sempre gosto de falar isso. Porque aqui no Brasil, muita gente não tem claro, acesso ao Wi-Fi, à internet tão fácil assim. Aqui, nos Estados claro. Unidos falou, eu não consigo parar de ler e ainda tenho que confortar meus alunos. Isso está me fazendo mal, afetando meu sono e sentindo dor de colunas horríveis. É o que a Marcela estava explicando para a gente não se cobrar tanto nesse momento difícil para todo mundo. Claro, mas o pobre é professor, né? Ou seja, se ele está trabalhando desde casa, coitado, ou seja, pesado, né? tá pesado, né? Não é fácil, porque É. mudou tudo de uma noite, do dia para amanhã, né? Essa é a primeira live, o Flávia, que eu faço internacional, porque eu já tinha feito com várias pessoas aqui em Ai, que Espanha, né? bacana, que E eu vou bacana. confessar uma coisa para você, em primeira pessoa, em primeiro lugar. Eu era daquelas psicólogas da velha guarda, sabe? Sei. Eu não gostava de terapia online, não, sabe? Não, Não gostava, não, não gostava. Tanto que nas clínicas, nas minhas clínicas, eu não ofereço terapia online. Ofereço para outros psicólogos que fazem, mas eu não faço, você não não fazia, faz. não Não faz. Você fazia. pensa em fazer mais para frente, porque assim, eu, por exemplo, eu tenho a minha psicóloga e assim, eu preciso semanalmente conversar com ela, para mim é muito importante. E a gente tem feito, a gente começou a fazer assim, se vendo, em alguns momentos a gente não se vê, a gente se fala por telefone, mas para mim, pelo menos, é muito importante. Não sei como é que é Claro. para outros pacientes, outros profissionais, para mim Olha, funciona muito bem. eu tive duas experiências, dois casos, né? Casos de pacientes que eu já acompanho há muitos meses, que passei para o online e aí não houve nenhuma mudança na relação, porque eu já conhecia, e pacientes novos que entraram por primeira vez já online, né? E sou sincera, eu estava super nervosa antes de começar a consulta, porque eu dizia, caramba, todo o meu enquadre terapêutico né? Toda a minha estrutura de pensamento como psicóloga é da escola do divã, né? Você está aí com um paciente na tua frente. Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Né? É super difícil. Na verdade, é maravilhoso como se pode ajudar com as novas tecnologias. É Sim. impressionante. E tanto que a primeira vez que eu atendi um paciente sem conhecê-lo presencialmente, né? Só por internet, eu não cobrei a consulta e fui muito sincera e disse, olha, eu não sei como isso vai sair. Se isso sair bem, a gente continua. Se isso sair mal, você não perde dinheiro. Porque eu não sei, eu nunca fiz. Eu tenho que Você ser honesta com arriscou a lá para ver pessoa. como é que ia ser, né? Claro, e eu não vou mentir, entende? Eu falei para Claro. ele, eu falei, olha, eu vou ver como funciona. Se funciona, bacana, a gente continua. Se não funciona, eu te recomendo que busque um outro profissional que tenha mais experiência com o tema online, porque eu não sei fazer, é a primeira vez, sabe? E a Aham. verdade é que sim, a verdade é que veio recomendado e está comigo já desde o início da Que quarentena bom. e estou podendo ajudá-lo. Estava numa situação super difícil também, no meio de um divórcio. Isso é uma coisa que a gente pode falar um dia, hein, se você quiser, Pode. Vamos porque eu abrir sou. para falar sobre mais É, temas, porque eu acho que tem muito tema para a gente falar nessa situação, especialmente, é, né? É aqui o Ferraz é. falou, adorei essa live e ver essa pessoinha linda e muito inteligente que também é minha afilhada. Parabéns, Flávia, adorei. Obrigada, Ferraz, pela participação. A Andréia, conversei ontem com a Andréia lá do Chile. Obrigada, muito bom escutar uma profissional. Muito bom. A Cindy, estou em Itália, falou que está na Itália, né? Ótima live, gente. Obrigada. Sempre tive certeza do sucesso dessa live. A Érica, que quem me apresentou, a Marcele, minha amiga querida aqui. Adoro tudo, minha Marcele. Obrigada, minha Marcele. Obrigada, Marcele, foi muito produtiva. Gente, muito obrigada mesmo, especialmente a Marcele. Quero agradecer a disponibilidade. Olha, eu quero mais lives, Marcele. Aí, ó, a Cindy está falando que quer mais lives suas aí. Claro, claro que sim. Acessem o perfil da Marcele. Qual é o perfil mesmo? É @instituto Iase.com. institutoiase.com. Esse é o site, mas aqui no perfil no Instagram é Instituto Iase, Iase, @Instituto Iase, né? exato, É só procurar aqui que institutoiase.com. eu tô seguindo a Marcele, se atualizem com ela,
busque informações também de uma profissional, porque é Claro. importante, mesmo ela estando na Espanha, ela pode dividir com a gente, trocar informações como profissional de psicologia, que a gente, como eu falei, a gente tem que valorizar, sim, eu valorizo, eu acho que a gente tem que buscar ajuda, sim, todos nós aí precisamos, acho que todo mundo deveria fazer análise. Eu sou super a Não, não, favor. não, não é Não? análise. Análise é quem faz é o psicanalista. Ah, então, também então Psicólogo é explica. outra coisa. Como é que Não, fala? você faz terapia quando você tem algum problema, né? Se você tem alguma situação a resolver, não necessariamente analisar. Se você tem Ah, tá. É alguma diferente. necessidade, sim, é diferente. A própria forma de fazer terapia é diferente, né? Tá vendo? Por isso que é importante a gente abrir uma outra live sobre isso, até para a gente entender melhor aí a nomenclatura, como é que funciona, o que que é psicoterapeuta. É outra coisa que a Marcele falou. Claro. Psicólogo, o que que o psicólogo faz, né? Então é importante a gente ter essa troca mesmo para conhecer melhor esse assunto. Eu quero agradecer então a todos. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pela participação. Obrigada, Flávia. Terça-feira eu vou conversar com o Felipe, que está lá em Buenos Aires, vai contar pra gente como é que tá a situação na Argentina. E obrigada, Marcele, pela disponibilidade, viu? Seu trabalho é muito Obrigada a bonito. você. Obrigada a você. E eu te recomendo, sinceramente, que guarde com muito carinho todas essas entrevistas. Você está guardando tudo Tô isso? guardando. Eu não tô conseguindo É. salvar todas, que é difícil, mas assim, graças a Ana, essa minha amiga Ani, que me ajuda a beça, ela tem conseguido Uhum. salvar para mim, colocar no meu YouTube, no meu canal lá. Eu tô conseguindo, graças a Ana, porque é meio complicado baixar, fazer um download aí das lives, que Claro, ela fica porque 24 horas, isso né? porque pela primeira vez na história mundial nós vamos ter uma biblioteca audiovisual de uma pandemia, porque todas as Sim, informações que nós temos sobre pandemias são só informações literárias e periodísticas, não temos nada gravado, não temos entrevistas verdade. sobre a febre amarela ou a Verdade, gripe espanhola, nós não tínhamos entrevistas nem lives nessa época, né? Então, pela primeira verdade. vez, nós vamos ter conteúdos audiovisuais. E esse trabalho que você está fazendo é um trabalho historiográfico super importante e que eu te sugiro guardar isso e se no futuro disponibilizar, colocar isso numa plataforma, numa universidade, porque isso vai ser muito útil para sociólogos no futuro, para psicólogos no futuro, vai ajudar muita gente em teses, em investigações. O trabalho que você está fazendo não é só periodístico, é um trabalho super importante, historiográfico, tá? Porque Muito agora bom. podemos levar como um entretenimento, né? Mas Sim. eu estava vendo as suas outras lives e não é entretenimento. Você está conseguindo fazer um mapeio de várias partes do mundo no momento em que a situação está ocorrendo. Não é então nós estamos narrando em primeira pessoa. Nós não estamos falando do que passou. Nós estamos contando do que estamos vivendo nesse Presente. momento, né? No presente. Isso nunca foi feito, né? Isso nunca foi. Você e outros tantos periodistas estão fazendo o mesmo, né? Então, pela primeira vez, nós estamos podendo fazer um trabalho sociológico e historiográfico in situ, né? Em primeira pessoa. E o trabalho que No você está momento. fazendo é super importante. Te sugiro, te recomendo, sinceramente, que guarde tudo isso e coloque à disposição depois dos investigadores, que vai ajudar muitíssimo. Com certeza. Obrigada pelo seu Tá? feedback. Fico muito feliz porque é um trabalho que Obrigada a eu me você. esforço mesmo para fazer, porque eu acho importante a gente contar sobre o momento, essa vivência que todos nós estamos tendo. E não só num lugar, estamos todos, no mundo todo está mobilizado nesse sentido, vivendo essa situação muito difícil, que a gente não imaginava viver, né? Assim, a gente via em livros, Claro. eu pelo menos me lembro da gripe lá, a peste negra, me lembro de estudar isso, e ficava, nossa, imaginava que nunca fosse viver isso, imagina, só em filme, em seriados. Então, eu acho importante essa troca, porque nós estamos aqui para trocar, para dividir, para aprender. E como a gente tem esses canais, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de maneira positiva e informando a verdade, porque em tempos de fake news a gente tem que buscar sempre a verdade e falar, não sei, vamos aprender? Estamos aqui para isso. Acho que essa troca é muito importante. Então, eu te agradeço Claro. muito. Eu vou colocar tudo lá no Obrigada meu a você. YouTube. O meu canal é @Flávia Branches. Podem procurar lá no YouTube. É Flávia Branches. É só buscar Flávia Branches no YouTube. Que eu tô colocando lá com a ajuda da Ana. É assim, a gente precisa de tempo, como você falou, né? A gente está sempre querendo fazer mais, mas a gente tem que dar Claro. uma respirada, porque é muita Vai com informação, né? calma. Vai Vamos com com calma. calma. Então, eu tô colocando aos E pouquinhos lá com a guarda. ajuda da Ana. Guarda que você tem o resto da vida para colocar. Não precisa fazer agora. Isso! Pois é, isso mesmo. Gente, obrigada pela participação de todos. Lembrando que Obrigada. terça-feira também eu vou conversar com o Felipe. E terça-feira também tem um aplauso aqui na janela em Niterói
futuros profissionais de saúde. Aqui é uma experiência que o Niterói vai promover aqui na terça. Obrigada, viu, Marcele? Um beijo Obrigada a enorme para você, você. obrigada a todos que participaram. Aí, obrigada por acompanhar. Obrigada a todos, obrigada Ferraz também aí, vai me seguir, que bom, fico feliz. E sigam lá a Marcele também, que ela tem muito conteúdo informativo importante sobre psicologia, principalmente. Um beijo em todos, fiquem bem. Beijo, E uma boa obrigada, semana a todos, em casa, se possível, todos, por favor, né? com certeza. Um Um beijo. beijo, Marcele, brigadão. Um Fica beijo, meu bem, irmão. beijão. Um beijo, Beijo, tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.